As sociedades se organizaram de distintas maneiras ao longo dos séculos. A noção de Estado surgiu ainda na antiguidade, para suprir a necessidade de uma organização social, que abarcasse um grande número de indivíduos, e sofreu diversas modificações ao longo dos tempos. No começo, os seres humanos se agrupavam por famílias, tendo em comum o laço sanguíneo, que uniam as pessoas em prol da proteção e alimentação. As famílias começaram a crescer, formando união de famílias, chamadas de clãs. A união de clãs formou as tribos. Das tribos vimos nascer as cidades, e com as cidades nasceu a noção de política e governo. Você sabe como se organizavam os povos antigamente? Monarquia. O que você entende por monarquia? Monarquia é uma das mais antigas figurações de governo, com ecos na liderança de chefes tribais. A monarquia é uma figuração de governo em que um monarca, tal como um rei ou imperador, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação. Existem duas principais figurações de monarquia. A absoluta, em que o poder do monarca vai além do de chefe de Estado e é superior ao dos outros órgãos do governo. E a constitucional ou parlamentar, em que o poder do monarca é limitado por uma constituição, podendo ser meramente cerimonial. A primeira é considerada um regime autoritário, enquanto a segunda geralmente ocorre num contexto democrático e representa a maior parte das monarquias atuais. Desde 1800, têm vindo a ser abolidas diversas monarquias, por grande influência das ideias trazidas pela Revolução Francesa, e das invasões ocorridas nas guerras napoleônicas. A maior parte das nações que a mantêm, são monarquias constitucionais. Entre os poucos estados que mantêm aspectos de monarquia absoluta são a Arábia Saudita, o Brunei, o Catar, o Omã, Eswatini e o Vaticano. O monarca também mantém um poder considerável na Jordânia e em Marrocos. A mais recente nação a abolir a sua monarquia foi o Nepal, que se tornou uma república em 2008. A maioria das monarquias é hereditária, mas também existem e existiram monarquias eletivas, tais como a do milenar Sacro Império Romano Germânico, a República das Duas Nações, República Aristocrática, precursora da ideia de monarquia constitucional, e os atuais Vaticano, Andorra, Camboja, Emirados Árabes Unidos, Eswatini, Kuwait e Malásia. Nas monarquias hereditárias, o monarca é parte de uma família real ou imperial, e existe uma linha de sucessão de seus descendentes com direito ao trono. República é um regime de governo onde o chefe de Estado e o chefe de governo são escolhidos através de eleições diretas ou indiretas. A república surgiu na Grécia Antiga, como uma figuração de governo para administrar a polis grega. Inicialmente, a república seria um regime de governo onde todos os cidadãos estavam chamados a participar e dar sua contribuição para o bem comum. Isto somente seria alcançado através do desenvolvimento de valores como a justiça. No Brasil, tivemos um período de monarquia, entre 1822, data da nossa independência, até 1889, quando foi proclamada a República. Essa é a figuração de governo, adotada até hoje no país. Resumindo, a monarquia se caracteriza pela existência de um chefe de Estado cujo cargo é vitalício e hereditário. O primeiro país lusófono a adotar um regime republicano de governo foi o Brasil. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, e representou o fim do Segundo Reinado e o início do período republicano. Desde a Guerra do Paraguai, os militares fortaleceram-se como grupo social e almejavam maior participação na política. O Clube Militar no Rio de Janeiro se tornou local para discussões sobre as causas republicanas. A Primeira República Brasileira, conhecida como República Velha, de 1889 a 1930, pode ser dividida em dois períodos. A República da Espada, de 1889 a 1894, uma ditadura militar dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E a República Oligárquica, de 1895 a 1930, na qual predominou a chamada política do café com leite, que favorecia predileções do setor agrário dos estados de São Paulo, o mais poderoso economicamente, principalmente devido à produção de café, e de Minas Gerais, o mais populoso na época e produtor de leite. A Constituição de 1891, fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos, preconizou desde logo um regime de governo presidencialista, e adotou a designação oficial de Estados Unidos do Brasil.
Na década de 1920, o país foi assolado por diversas rebeliões, o que enfraqueceu o regime e permitiu a ascensão de Getúlio Vargas à presidência, através de um golpe, dando início à chamada Era Vargas, de 1930 a 1945. Getúlio Vargas começou por fechar o Congresso Nacional, abolir a Constituição e governar com poderes de emergência. A pretexto de proteger o país da intentona comunista, reforçou ainda mais os seus poderes, instaurando uma ditadura que chamou Estado Novo, regida pela Constituição de 1937, que concentra os poderes executivo e legislativo, nas mãos do Presidente da República. A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos quais o Brasil se tinha colocado, e o consequente fim dos regimes nazifascistas na Europa, precipitou a queda de Vargas. O restabelecimento da democracia, e a eleição do general Eurico Gaspar Dutra, para presidente, em 1946, inaugurou um período conhecido como República Nova ou Populista. Estrutura do Estado, de acordo com a nossa Constituição Federal, que é a norma mais importante do nosso país, os poderes da União são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um desses poderes são autônomo, ou seja, são livres para tomar as suas próprias decisões, desde que respeitem a Constituição. Vamos ver como se organiza cada um desses poderes, o que eles fazem, e o que isso tem a ver com a sua vida. Poder Executivo. O Poder Executivo Federal atua para colocar programas de governo em prática ou na prestação de serviço público. O Executivo atua junto ao Poder Legislativo, participando da elaboração das leis e sancionando ou vetando projetos. O chefe máximo do Executivo é o Presidente da República, que também é o chefe de Estado e de governo, já que o Brasil adota o regime presidencialista. O presidente exerce ainda o comando supremo das Forças Armadas e tem o dever de sustentar a integridade e a independência do Brasil, entre outras atribuições. No Executivo Estadual, o chefe supremo é o governador do Estado, que tem sob seu comando secretários e auxiliares diretos. Já o Poder Executivo Municipal tem como chefe o prefeito, escolhido para exercer um mandato de 4 anos, por meio de eleições diretas e simultâneas. Poder Legislativo. O Poder Legislativo Federal no Brasil é composto pela Câmara dos Deputados e Senado, que representam respectivamente o povo brasileiro, os estados e o Distrito Federal. As duas casas estruturam o Congresso Nacional, localizado em Brasília, onde trabalham os senadores e deputados federais. Também faz parte do Poder Legislativo o Tribunal de Contas da União, TCU, responsável pelo controle e fiscalização da administração pública. O Senado representa as unidades federativas. Os estados e o Distrito Federal elegem 3 senadores, independentemente do tamanho de seu território ou do número de habitantes, cada um num total de 81, para mandatos de 8 anos. Suas principais funções são propor, debater e aprovar leis que são de interesse do país. Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, além dos Tribunais Regionais Federais, TRF, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Supremo Tribunal Federal. O STF é o órgão máximo do Judiciário brasileiro. Sua principal função é zelar pelo cumprimento da Constituição e dar a palavra final nas questões que envolvam normas constitucionais. É composto por 11 ministros indicados pelo Presidente da República e nomeados por ele após aprovação pelo Senado Federal. Superior Tribunal de Justiça. Abaixo do STF está o STJ, cuja responsabilidade é fazer uma interpretação uniforme da legislação federal. É composto por 33 ministros nomeados pelo Presidente da República, escolhidos numa lista tríplice elaborada pela própria Corte. Os ministros do STJ também têm de ser aprovados pelo Senado antes da nomeação pelo Presidente do Brasil. O STJ julga causas criminais de relevância, e que envolvam governadores de estados, desembargadores e juízes de tribunais regionais federais, eleitorais e trabalhistas e outras autoridades. Além dos tribunais superiores, o sistema judiciário federal é composto pela Justiça Federal Comum e pela Justiça Especializada, Justiça do Trabalho,
justiça eleitoral e justiça militar,